guerra fiscal. E nós não resolvemos isso. Nós não resolvemos isso porque nem governador, nem senador, nem deputado conseguem se entender. Mas como deve ficar a questão da guerra fiscal na reforma tributária, pensando em novo governo? Me parece que você só vai resolver a reforma fiscal com um pacto federativo. É isso que nós temos que entender. Se enquanto não houver esse acordo, em cada governador dirigir, por exemplo, nós temos uma guerra clara, franca, entre os governos do Sul e do Nordeste. É claro. A discussão do ICMS é São Paulo brigando com o resto do Nordeste. E nós sabemos disso. Não consegue passar nada no Congresso Nacional. Resultado, tem um compás que eu não entendo que legisla até hoje, tudo por unanimidade. Você não consegue mudar porque basta um Estado se sentir prejudicado que não altera. Quer dizer, até hoje nós temos um sistema sendo criado, ou seja, de leis, os secretários da Fazenda. Quer dizer, ou fazemos um pacto federativo, sentamos com seriedade e vamos criar um sistema tributário razoável. Claro, eu não penso em reforma para reduzir despesas, isso é bobagem. Eu acredito tanto em redução de despesas, como acredito que o Atlético Mineiro um dia vai ser campeão brasileiro com aquele time com o Vanderlei Luxemburgo. Não é verdade? Então, não é por aí. O que nós precisamos primeiro é simplificar. Não há juiz que conheça mais, não há mais ninguém. Só conhece legislação o fiscal da Receita hoje. Só. Questão de simplificar, você veja. Há algumas escolhas que têm que ser feitas. Se eu quero um modelo sofisticado, ele é complexo. Se eu quero simples, ele é cumulativo. A gente quer um modelo que não pague muito. Isso é outra coisa, é carga tributária. Aí, carga tributária tem a ver com despesa. Nós estávamos falando de simplificação. Então, você veja, por exemplo, o Simples Federal, como existia, funcionava bem. Resolvemos fazer um Simples Nacional. Não conheço nada mais complexo na minha vida. Tem um artigo na lei do Simples, no artigo, com a lei complementar 123, tem um artigo, Noronha, que é uma preciosidade. Ele diz o seguinte, será disponibilizado, a frase não tem sujeito, porque ninguém quis tomar essa responsabilidade. É um sistema operacional para simplificar a operação do Simples. É o primeiro pedido de desculpas que eu vi numa lei. Quem fez aquilo ficou com sentimento de culpa de tal ordem, e eu sei quem foi a tropa do Confaz, quer dizer, montou aquilo, disse, ficou com sentimento de culpa de tal ordem, disse, vou aqui eliminar minha culpa, dizendo, alguém vai resolver o meu problema. Você pega isso, veja bem, a questão de cumulatividade. A questão de cumulatividade é uma discussão também muito peculiar. Veja no imposto de renda. Imposto de renda tem 3 maneiras de você recolher o imposto de renda das empresas. Simples, lucro real, lucro presumido. Simples é cumulativo. Lucro presumido é cumulativo. Ambos são eletivos. O contribuinte vai se quiser. 93% dos contribuintes vão. Escolhem o sistema. Por que razão? Porque ele é simples. O custo de conformidade era um elemento inerente ao sistema. Por que ele prefere um sistema desse? Usualmente pagando mais imposto, porque a relação de impostos pagos contra a receita no lucro presumido dá aproximadamente 3 vezes o lucro real. Mas por que ele escolhe uma coisa que ele paga mais? Por algo que você falou hoje, segurança jurídica. Bem, outras questões vão ser desafios importantes nesse próximo governo, né? O crescimento das despesas correntes e a apreciação do real. Eles põem em risco o equilíbrio fiscal? Ministro Adam. O crescimento das despesas correntes e a apreciação do real põe em risco o equilíbrio fiscal? Eu não creio que ponha em risco. Acho que o Estado brasileiro aprendeu muito nesses últimos 16 anos de governo, né? Desde a época da lei do real e da adoção da nova base monetária. Eu acho que digamos assim, a preocupação, as ações de governo têm sido muito efetivas no sentido de preservar esse equilíbrio, né? Nós temos hoje uma enorme reserva, nós temos um crescimento econômico que tem se mostrado sustentado,
Evidentemente, é um crescimento econômico que tem exigido uma participação forte do Estado, mas essa é uma característica brasileira, que tem incentivado e promovido, digamos assim, patamares fortes de crescimento. Evidentemente, esses patamares eles vêm se desenvolvendo a partir de uma base fiscal estável, crescente, e que tem sido capaz de lidar com essa realidade. Eu acho que, do ponto de vista dos investimentos e investimentos internos e externos que têm sido feitos no Brasil e do ingresso de recursos que tem acontecido no ano brasileiro, a gente vê uma realidade que deve se confirmar de maneira crescente e a qual eu acredito que qualquer governo que venha assumir é capaz de sustentar e vai sustentar. O senhor não acredita que haja o risco de um desequilíbrio fiscal? Eu não acredito. Olha, eu acho que essa questão ela inspira um cuidado. Nós precisamos analisar em que contexto nós estamos. Nossa economia está bem por quê? Se olhássemos os parâmetros da nossa economia 10 anos atrás, esses parâmetros hoje seriam de uma economia ruim, que importaria em ajustes. Por que a nossa economia está bom? Porque o mundo está muito ruim. O mundo está muito ruim. A verdade é. Os Estados Unidos está ruim, a Europa está muito ruim. Então, o investidor lá não está vendo a nossa economia. Está bom, nós não estamos melhor que os demais. Só me permite aqui Só concluir, que você vai entender onde eu vou chegar. Não estou fazendo crítica, não. Estou fazendo uma contação, porque economia é algo dinâmico, que evolui no tempo e no espaço. Então, nesse momento de tempo, na nossa economia, se nós compararmos com o resto do mundo, não é que estejamos melhor, nós estamos, como diz lá em Minas, menos pior, bem menos pior, eu diria. Nossa situação é mais confortável, porque o mundo tem muita dificuldade. E como é que nós estamos crescendo? Nós estamos crescendo, evidentemente, com o crescimento da dívida pública. Nós estamos crescendo a dívida pública, nós estamos crescendo as despesas. Enquanto você consegue pedalar isso, e você consegue pedalar com o crescimento da economia, não tem problema. A primeira crise que nos deparamos, em que você não vai pedalar mais, como aconteceu na Europa, como está acontecendo, como aconteceu nos Estados Unidos, que a gente não sabe se saiu ou não da crise, que ele vai dando sinal de que está saindo e volta, dá uma recrudescida na estagnação, depois volta de novo. Mas eu acredito até muito mais no dinamismo da economia americana do que até na europeia. Quer dizer, eu acho que nós não podemos fazer uma análise pura e simples que nós estamos maravilhosos. Você acredita em risco? Não, eu acredito que nós estamos crescendo no mesmo modelo da China, ou seja, o crescimento vai induzir, as despesas vão induzindo o crescimento. Mas isso vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer um ajuste. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que fazer um ajuste. Mas não sei se é oportuno, e aí que é onde eu vejo, se é fazer agora e perder a oportunidade de crescimento. Me parece que não. O que nos permite pedalar ainda? As reservas, que são enormes, são consideráveis. Mas lembre, essas reservas custo de carregamento 1,5% do PIB. De despesa, 1,5% do PIB. Então, a gente tem que analisar da seguinte forma. Para o momento, eu estou bem. Para o momento, eu estou bem. Para a normalidade econômica, se vier lá na frente, eu vou ter que fazer ajuste, sim. Não sei o momento. Mas por favor, ministro. Eu só não quero... Eu acho o seguinte, não sou economista, mas convivi muito com os economistas e eu sei que o exercício de adivinhação na economia é muito grande. É evidente, a economia ela é muito móvel, é muito, digamos assim, fluida do ponto de vista, mas mesmo assim, é importante perceber que a gente consegue construir uma estabilidade, e eu acho errado perceber que o Brasil, não é que o Brasil não esteja menos pior que os outros, não é esse o caso. Tem que lembrar um pouco da história. Quando teve a crise na Rússia, o Brasil passou por uma crise brutal. Quando teve uma crise no sudoeste asiático, a crise
essa crise repercutiu forte no Brasil. Agora, nós tivemos uma crise que atingiu o núcleo do capitalismo mundial, os Estados Unidos. Ela atingiu a Europa fortemente. A Europa, a Grécia, que não é o maior país, não é a maior potência econômica da Europa, sofreu uma crise fiscal de credibilidade, isso repercutiu em toda a Europa. Mesmo assim, o Brasil vive uma realidade como se essa crise não repercutisse. Não é que nós não estamos tendo efeitos da crise. O fato é que o Brasil tem uma musculatura, e é uma musculatura construída há muitos anos, né? Não é uma ação específica, exclusivamente, é uma musculatura construída há muitos anos, que permite o Brasil resistir a esse movimento de crise, que é brutal. Os patamares de emprego do Brasil são muito inferiores do que estão hoje na Espanha, na França, nos Estados Unidos. É evidente. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o fato é que essa história brasileira, essa história recente brasileira, construiu um padrão, uma qualidade que se vai persistir para os governos vindouros. Eu acho que, evidentemente, isso não quer dizer que não possa vir se fazer bobagem no futuro, que não possa se errar, que nós não podemos enfrentar situações imprevistas. Nós temos que estar preparados, mas o fundamental é que isso já compõe a nossa cultura institucional, jurídica, política e econômica. Isso né? Olha bem, a nossa musculatura, ou seja, quem faz a nossa musculação hoje são os investimentos externos, não temos como negar isso. A entrada de dólar no país hoje, por quê? Porque a nossa economia, comparativamente à Europa, é muito mais atrativa. Nós oferecemos um risco muito menor. Então, quem está massageando, ou melhor, exercitando a nossa musculatura, que tem 300 bilhões de reserva, okay? Exatamente esse investimento. Esse investimento externo, que chega em larga escala, está reduzindo, depreciando, ou melhor, valorizando a nossa moeda e criando um problema sério para o governo, que vai ter que aumentar essa reserva até com meio de enxugar. Então, observe bem, eu não nego que a nível mundial nós tenhamos bem. É que os parâmetros mundiais hoje, por isso eu digo, a economia é dinâmica, varia no tempo e no espaço. Se compararmos com os períodos de normalidade, nenhum país hoje está atingindo o desejado. Então, a crise mundial é tão grande que a nossa situação é muito confortável. Ninguém está enxergando aqui, nós temos uma despesa alta, nós temos boas reservas, nós estamos honrando pontualmente, vamos jogar dinheiro no Brasil, e acho que vamos jogar por muito tempo. Mas acredito que vai chegar um momento que a Europa vai recuperar, os Estados Unidos também recuperarão. Então, a crise lá... Isso vai ser bom para o Brasil. E aí é muito importante lembrar uma coisa. A crise lá da Ásia, a crise no México, nós não tínhamos nenhuma reserva. Nós tínhamos uma brutal dívida externa, não é verdade? Nós tínhamos brutal dívida externa. Não tínhamos nem como enfrentar. Isso foi construído após 8 anos de ajustes fiscais a partir do Plano Real. A economia mudou a partir do Plano Real, que todo mundo reconhece, o atual governo, o governo passado, e todo mundo joga a sério com o Plano Real, o que é bom para todos nós. Então, eu acredito que vai chegar um momento, não estou dizendo que deva ser agora, eu não sei, não sou economista, mas que nós vamos ter que fazer um ajuste.